espaço-tempo é um neologismo, a gente não dissocia, né, o espaço do tempo, porque eles estão juntos, né? A gente está agora nesse momento num espaço e num tempo específico, né? Então não dá para falar de espaço sem falar de tempo. Muitas vezes a gente pensa na educação infantil ou na educação de crianças bem pequenas que o espaço precisa ser quando tiver um tempo, que a parte importante do currículo da escola é aquela que o professor ensina, o professor dá aula, ou o professor propõe alguma coisa para a criança mais diretiva. E quando a gente fala de espaço-tempo de brincar enquanto garantia de direitos, não pode ficar quando sobra tempo, porque primeiro, esse tempo da infância ele vai passar e ele não vai voltar. É o único espaço e o único tempo que a criança vai ter para ter essa infância desenvolvida, para ter esse brincar. A escola, ela tem uma rotina. Ela ajuda a gente a organizar o tempo que é proposto para a criança. Então, rotina organiza o tempo. O brincar, ele deve ser garantido dentro da rotina, né? Ou ele é garantido no horário de entrada, ou no horário de saída, ou ele é garantido no uso do parque. Então, tem dias alternados que as crianças usam o parque, ou ele é garantido no recreio, mas fazer com que isso seja de forma mais relacional com a criança. Se o brinquedo está de fácil acesso, se as portas elas abrem e vão para um parque, se o corredor tem materiais lúdicos que as crianças podem brincar, isso se dá quando a criança tem interesse. Esse espaço tem que convidar muito para o lúdico, tem que convidar para criar, tem que convidar para imaginar. Os momentos estipulados, eles minimamente garantem, né, com que esse direito seja ofertado, mas sobretudo entender que essa é uma linguagem que se dá em todos os momentos. E a criança pode participar, pode se envolver com esses materiais. Não adianta nada caprichar numa rotina bem estruturadinha que só seja comunicada às crianças. É importante duas coisas. Primeiro, o que vocês acham disso que eu estou colocando? Segundo, deixar para as crianças um espaço para elas decidirem o que elas vão fazer. Então, coloca lá meia hora na rotina todo dia, que vocês vão dizer para as crianças, pessoal, deixei meia hora hoje para vocês resolverem o que vocês vão fazer. Ajudar uma criança a aprender a escolher é dos maiores favores, das maiores providências que a gente pode tomar hoje em dia nessa vida. Num mundo de alto consumo e de informação desenfreada. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês hoje. Qual música vocês querem cantar antes da escola? Nessa relação desse espaço geográfico e desse tempo histórico, né, que se dá a constituição dos sujeitos e as relações. É fundamental, sobretudo para um espaço como esse, que é um espaço de educação, que é um espaço de relações, pensar a valorização e o resgate desse processo no cotidiano de trabalho com as famílias e com as crianças. E isso se dá no cotidiano, na valorização dos elementos identitários dessa comunidade e dessas crianças. O resgate da cultura local, o resgate da cultura familiar, das origens, né, dessas famílias e dessas crianças. No brincar, ele vai se dar no cotidiano, quando a gente propicia nas nossas atividades ações que dialogam com o brincar das famílias, o brincar das crianças. Toda a organização, a forma de organização escolar vem dessa, cada coisa num lugar, cada hora para uma coisa, isso não é hora disso, né? Sentindo um objeto do menino, isso não é hora disso, aqui não deve comer, aqui não deve gritar, aqui. Então, que a gente na arquitetura chama muito de forma-função. Então, para cada função, comer, estudar, você tem uma forma adequada. E aí você tem os espaços especializados, né, e adequados a cada idade. Tudo que foi feito para receber essa infância, ou essas infâncias, que não são tratadas no plural, né, infelizmente, é feito para organizar de um jeito que vai contra a natureza nossa, não é nem da infância, na nossa natureza de estar vivo, que é estar juntos. Para mim, o tempo vem antes do ambiente ou do acervo que você vai organizar. Às vezes as crianças trazem brinquedos de casa, às vezes você conhece escola que tem sala ambiente, então tem brinquedoteca, mas às vezes o tempo que passa lá é pequeno. Mal chegaram, mal começaram a brincar, já está na hora de ir embora.
tem o ambiente, tem o acervo, mas não tem o tempo. Não adianta nada. Afinal de contas, é prioridade ou não é prioridade a brincadeira na escola? Mas o que é mesmo muito engraçado, Yuri, é que ele tem medo do fantasma. Você pode ter um material de extrema qualidade que está tudo muito alto e é o adulto que precisa pegar para dispor para ela, né? Então eu acho que quando você tem uma concepção de que é importante para o desenvolvimento integral, que é um sujeito, né, e que você tem todas essas características, você vai cuidar desse espaço, você vai cuidar de como esses elementos são oferecidos. Acho que isso é um ponto. E outro é a questão do brincar livre mesmo, espontâneo, ao ar livre. A importância do adulto é promover esses espaços, né, e garantir que a criança possa também brincar livremente, sem interferência. A gente sofre de uma paralisia na educação, onde é muito comum que a criança da comunidade chegue e a escola diga que todo aquele saber que ela trouxe fica da porta para fora e que ali dentro são outros conhecimentos que vão ser pontuados. E nisso a escola perde uma grande oportunidade de dialogar com a cultura, com a comunidade, de trazer para dentro da escola esse acervo rico, riquíssimo de brinquedos, de brincadeiras, de maneiras que são vividas e da experiência de um pai para um filho que é transformada e é passada na brincadeira, né? O exemplo do pai que errou também, o exemplo do filho que acertou, enfim, as coisas se comungam. A partir da observação de como é que as crianças e os adultos se organizam, a arquitetura poder colaborar para resolver algumas questões, para dar conforto por um lado, mas também criar desafios de superação, por exemplo, de situações de egoísmo. Então, a mesa coletiva do refeitório é muito prática para quem vai limpar, para quem vai distribuir alimentação, mas ela é uma mesa de presídio, né? Foi no presídio que surgiu essa mesa, ou no hospital, que é tratar todo mundo igual e vai logo. Então, muitas instituições já estão pondo mesinhas pequenas, colocando toalha, uma travessa para as crianças se servirem. Agora, isso dá muito mais trabalho e não vai ser em 15 minutos que vai se fazer a merenda. Vai demorar 1h30. Aí vai falar, mas e o conteúdo? Quando eu vou dar o conteúdo? Bom, o conteúdo é a alimentação, é a nutrição. Porque a possibilidade, de fato, de uma educação emancipatória é a possibilidade do sujeito se entender enquanto sujeito no seu espaço, no seu território, reconhecer a sua trajetória, reconhecer a sua constituição para poder transformá-la. A única possibilidade, de fato, emancipatória é essa. E aí o brincar é extremamente importante. Então, reproduzir jogos, brincadeiras, que resgate esses elementos e trabalhá-los com as crianças e com as famílias, esses elementos, é a possibilidade concreta de construção de um novo conhecimento, de uma apropriação desse sujeito. Cresceu demais nos últimos 10 anos essa história dos percursos, do território educativo, da comunidade de aprendizagem, do bairro escola, tem 1000 nomes, assim, todos que se encontram nessa ideia do respeito, de aproveitar esses saberes, a educação ao longo da vida. A gente atende a criança diretamente, mas a gente atende a comunidade indiretamente e a gente produz, sim, um impacto no território.